Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Hoje vamos iniciar a disciplina de Geografia do Brasil para o concurso da SFEX, começando por um dos temas mais importantes do edital, a organização do espaço brasileiro, com foco na integração do Brasil à economia mundial, no desenvolvimento econômico e social, nos indicadores sociais e no processo de industrialização. Vamos começar pela integração do Brasil ao processo de internacionalização da economia. A internacionalização da economia é o processo pelo qual os países se inserem no mercado global, participando do comércio internacional, atraindo investimentos estrangeiros e integrando-se às cadeias produtivas globais. No caso do Brasil, esse processo se intensificou principalmente a partir da segunda metade do século XX, com maior abertura econômica e participação no comércio internacional. O Brasil passou a exportar não apenas produtos agrícolas, mas também produtos industrializados e commodities minerais, como minério de ferro e petróleo. Ao mesmo tempo, houve aumento da entrada de investimentos estrangeiros diretos, especialmente em setores como indústria, energia e serviços. Essa integração trouxe benefícios, como crescimento econômico e modernização produtiva, mas também gerou desafios, como dependência de mercados externos e vulnerabilidade a crises internacionais. Agora vamos falar sobre o desenvolvimento econômico e social. O desenvolvimento econômico está relacionado ao crescimento da produção de bens e serviços, enquanto o desenvolvimento social envolve a melhoria das condições de vida da população. No Brasil, houve avanços importantes ao longo das últimas décadas, como o aumento da renda média, expansão do acesso à educação e melhoria nos serviços de saúde. No entanto, o país ainda enfrenta grandes desigualdades sociais e regionais. As regiões Sudeste e Sul concentram maior desenvolvimento econômico, enquanto regiões como Norte e Nordeste apresentam maiores desafios sociais. Agora vamos tratar dos indicadores sociais do Brasil. Os indicadores sociais são ferramentas utilizadas para medir a qualidade de vida da população. Entre os principais, temos o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, que considera renda, educação e expectativa de vida. Também temos indicadores como taxa de mortalidade infantil, nível de escolaridade, acesso ao saneamento básico e distribuição de renda. Esses indicadores mostram que, apesar dos avanços, o Brasil ainda enfrenta problemas como desigualdade, pobreza e acesso desigual a serviços básicos. Agora vamos avançar para o processo de industrialização brasileira. A industrialização no Brasil ganhou força a partir da década de 1930, com a política de substituição de importações. O objetivo era reduzir a dependência de produtos estrangeiros, desenvolvendo a indústria nacional. Esse processo foi intensificado ao longo do século XX, com forte participação do Estado na economia. Foram criadas grandes empresas estatais e houve incentivo à instalação de indústrias, principalmente nas regiões Sudeste e Sul. Agora vamos falar sobre os fatores de localização industrial. As indústrias não se instalam de forma aleatória. Existem fatores que influenciam sua localização. Entre os principais fatores estão a proximidade de matérias-primas, a disponibilidade de mão de obra, o acesso à infraestrutura de transporte e energia, o mercado consumidor e os incentivos fiscais. No Brasil, a industrialização se concentrou principalmente no Sudeste, especialmente em São Paulo, devido à combinação desses fatores. Com o tempo, houve um processo de desconcentração industrial, com indústrias se deslocando para outras regiões em busca de menores custos e incentivos fiscais. Agora vamos tratar das repercussões desse processo. Do ponto de vista econômico, a industrialização impulsionou o crescimento do país, gerando empregos e aumentando a produção. Do ponto de vista urbano, houve intensa urbanização, com crescimento acelerado das cidades. Esse processo, no entanto, ocorreu de forma desigual, gerando problemas como favelização, falta de infraestrutura e crescimento desordenado. Do ponto de vista ambiental, a industrialização trouxe impactos significativos, como poluição do ar e da água, desmatamento e degradação ambiental. Esses problemas exigem políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável. Portanto, compreender a integração do Brasil à economia global, analisar o desenvolvimento econômico e social, conhecer os indicadores sociais e entender o processo de industrialização é fundamental para sua prova.
Agora vamos entender a rede de transportes brasileira, sua estrutura e evolução, e depois a questão urbana brasileira, com seus principais processos e estruturas, exatamente no padrão que mais aparece em provas. A rede de transportes brasileira é o conjunto de infraestrutura e fluxos que conectam o território, permitindo circulação de pessoas, mercadorias, informações e serviços. Ela é essencial para a integração nacional, para a competitividade econômica e para o funcionamento das cidades. A principal característica histórica do Brasil é a formação desigual e seletiva dessa rede, concentrada nas áreas de maior dinamismo econômico e organizada, durante muito tempo, para escoar produção para o litoral, o que reforçou desequilíbrios regionais. Na evolução histórica, no período colonial e parte do Império, predominavam caminhos internos limitados e a navegação costeira, com economia voltada à exportação e forte dependência de portos. No final do século XIX e início do século XX, as ferrovias avançaram sobretudo no Sudeste e no Sul, ligadas ao café e a outras atividades de exportação. Mas essa malha ferroviária nasceu fragmentada, com traçados voltados ao escoamento para o litoral, pouco integrada entre regiões. A partir do século XX, especialmente do meio do século em diante, o Brasil consolidou uma opção rodoviarista, fortalecida pela industrialização, pela expansão da indústria automobilística e pelo investimento público em estradas. Essa escolha ampliou conexões, mas também criou dependência do modal rodoviário, elevando custos logísticos em longas distâncias e ampliando problemas ambientais e urbanos. Hoje, a estrutura de transportes no Brasil é marcada pela predominância das rodovias no transporte de cargas, principalmente no transporte de passageiros. Isso gera vantagens de capilaridade e flexibilidade, mas traz gargalos, manutenção insuficiente, alta dependência de combustíveis, acidentes e custos elevados para grandes volumes em longas distâncias. As ferrovias têm papel importante no transporte de commodities de grande volume e baixo valor agregado por unidade, como minério e grãos, mas a malha é menos densa do que em países de dimensão continental e é muito concentrada em corredores específicos, conectando áreas produtivas a portos. Um ponto muito cobrado em prova é reconhecer que ferrovia é mais eficiente para grandes volumes e longas distâncias, enquanto rodovia domina pela flexibilidade. E isso explica porque o Brasil enfrenta desafios de competitividade logística. As hidrovias, apesar do potencial, são subutilizadas em grande parte do território, mesmo com bacias extensas como a Amazônica, a do Tocantins-Araguaia, a do Paraná e o São Francisco. As limitações envolvem sazonalidade, necessidade de dragagem, sinalização, infraestrutura portuária interior e integração com outros modais. Já o transporte aéreo é central para a integração rápida, passageiros e cargas de alto valor e urgência, mas é mais caro e depende de aeroportos e redes de serviços bem estruturadas. O sistema portuário é estratégico para o comércio exterior, concentrando fluxos em grandes portos e reforçando a lógica exportadora de commodities. Por isso, corredores logísticos que ligam áreas produtoras aos portos são determinantes na organização do espaço. Em provas, é comum aparecer a ideia de rede e hierarquia. Existem eixos de circulação mais densos onde estão as maiores cidades, a indústria e o agronegócio moderno, e existem vazios relativos e áreas com baixa acessibilidade. Outro ponto frequente é a noção de multimodalidade e intermodalidade, quando diferentes modais se conectam em cadeias logísticas para reduzir custos e aumentar a eficiência. O Brasil busca ampliar isso, mas enfrenta obstáculos de investimento, coordenação, regulação e planejamento de longo prazo. Agora, a questão urbana brasileira. O Brasil passou por uma urbanização muito rápida ao longo do século XX, especialmente a partir de meados do século, associada à industrialização, à modernização do campo, à mecanização agrícola, à concentração fundiária e ao êxodo rural. A urbanização brasileira teve forte concentração nas grandes metrópoles, formando um padrão de macrocefalia urbana, com cidades muito grandes e áreas periféricas em rápida expansão, muitas vezes sem infraestrutura proporcional. Um processo central é a metropolização. As metrópoles concentram comando econômico, serviços avançados, universidades, hospitais de alta complexidade, centros administrativos e redes de transporte. Elas articulam regiões e atraem fluxos, mas também concentram desigualdades.
A conurbação ocorre quando o crescimento urbano une fisicamente municípios vizinhos, criando áreas urbanas contínuas, com intensa mobilidade pendular, isto é, deslocamentos diários para trabalho e estudo. É por isso que regiões metropolitanas exigem planejamento integrado, já que problemas como transporte, saneamento, habitação e uso do solo ultrapassam limites municipais. A estrutura urbana brasileira é marcada por segregação socioespacial. Em muitas cidades, áreas valorizadas concentram infraestrutura, empregos e serviços, enquanto populações de menor renda são empurradas para periferias distantes ou ocupações irregulares, com precariedade de saneamento, mobilidade e equipamentos urbanos. Isso se relaciona ao preço da terra urbana, à especulação imobiliária e à atuação desigual do poder público. A favelização e outras formas de informalidade urbana resultam, em grande parte, do déficit habitacional e da incapacidade histórica de produzir moradia bem localizada para as camadas populares. Outro tema muito cobrado é a rede urbana e a hierarquia das cidades. O Brasil tem metrópoles nacionais e regionais, capitais e centros sub-regionais, cidades médias e pequenas, conectadas por fluxos de mercadorias, serviços e informação. Nas últimas décadas, houve interiorização do crescimento, com fortalecimento de cidades médias, especialmente em áreas do agronegócio e em eixos de expansão econômica, o que relativiza a concentração absoluta nas metrópoles, embora estas ainda sejam dominantes em comando e serviços complexos. Os principais problemas urbanos aparecem como questões de infraestrutura e gestão, mobilidade urbana precária, longos tempos de deslocamento, dependência do transporte individual, déficit de saneamento, enchentes associadas à ocupação de áreas de risco, ilhas de calor e poluição. Em provas, é importante ligar esses problemas ao crescimento urbano desordenado, à falta de planejamento do uso do solo e à desigualdade social. Ao mesmo tempo, as cidades também são centros de inovação, serviços e oportunidades, e a leitura geográfica exige enxergar tanto a função econômica quanto os conflitos e contradições do espaço urbano. Para fechar, a banca costuma cruzar os temas. A rede de transportes influencia diretamente a urbanização, porque define eixos de expansão, localização de indústrias, formação de periferias e integração entre municípios. E a dinâmica urbana, por sua vez, aumenta demandas por transporte, logística e planejamento territorial. Se você entender essa relação entre circulação, rede urbana e desigualdade socioespacial, você resolve grande parte das questões dessa parte do conteúdo. Agora vamos estudar um tema extremamente relevante e muito cobrado em provas: a agropecuária brasileira, a estrutura fundiária, os problemas sociais no campo e a dinâmica das fronteiras agrícolas, especialmente sua expansão para o Centro-Oeste e a Amazônia. Vamos começar pela agropecuária no Brasil. A agropecuária é uma das bases da economia brasileira e possui grande importância tanto no mercado interno quanto nas exportações. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de commodities agrícolas, como soja, milho, café, carne bovina e açúcar. Esse setor passou por profundas transformações ao longo do tempo. Atualmente, coexistem dois modelos principais. O primeiro é o agronegócio, caracterizado pela produção em larga escala, alto nível de tecnologia, mecanização, uso de insumos modernos e forte integração ao mercado internacional. O segundo é a agricultura familiar, que utiliza menos tecnologia, tem menor escala de produção e é voltada principalmente para o abastecimento interno. Ambos são importantes, mas apresentam diferenças significativas em termos de produtividade, acesso a recursos e inserção econômica. Agora vamos falar sobre a estrutura fundiária brasileira. A estrutura fundiária diz respeito à forma como a terra está distribuída no país. No Brasil, essa distribuição é historicamente concentrada. Isso significa que grandes extensões de terra estão nas mãos de poucos proprietários, enquanto muitos pequenos produtores possuem pouca ou nenhuma terra. Essa concentração é resultado de processos históricos, como o sistema de sesmarias e a falta de políticas efetivas de reforma agrária. A desigualdade na distribuição de terra é um dos principais fatores geradores de conflitos no campo. Agora vamos abordar os problemas sociais rurais. Entre os principais problemas, destacam-se a concentração fundiária, a pobreza rural, a falta de acesso a serviços básicos e os conflitos por terra.
Movimentos sociais, como os de luta pela reforma agrária, surgem justamente nesse contexto de desigualdade. Também é importante destacar o êxodo rural, que é a migração da população do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida. Esse processo contribuiu para o crescimento desordenado das cidades e para problemas urbanos. Outro ponto relevante é a precarização do trabalho rural em algumas regiões, com presença de trabalho informal, em casos mais graves, condições análogas à escravidão. Agora vamos falar sobre a dinâmica das fronteiras agrícolas. As fronteiras agrícolas são áreas de expansão da produção agropecuária. No Brasil, esse processo ocorreu de forma intensa ao longo do século XX e continua até hoje. Inicialmente, a produção estava concentrada no sul e sudeste. Com o tempo, houve expansão para o centro-oeste, impulsionada por fatores como disponibilidade de terras, incentivos governamentais e avanços tecnológicos. O Centro-Oeste se tornou uma das principais regiões produtoras do país, especialmente de soja e pecuária. Mais recentemente, essa expansão avançou em direção à Amazônia. Esse processo é marcado pela abertura de novas áreas para a agricultura e pecuária, muitas vezes por meio do desmatamento. A expansão da fronteira agrícola na Amazônia gera impactos significativos. Do ponto de vista econômico, contribui para o aumento da produção e das exportações. No entanto, do ponto de vista ambiental, provoca desmatamento, perda de biodiversidade e alterações no clima. Do ponto de vista social, pode gerar conflitos com populações tradicionais, como indígenas e comunidades ribeirinhas. Esse cenário levanta debates importantes sobre desenvolvimento sustentável, ou seja, a necessidade de conciliar crescimento econômico com preservação ambiental e justiça social. Portanto, compreender a agropecuária brasileira, analisar a estrutura fundiária, identificar os problemas sociais rurais e entender a dinâmica das fronteiras agrícolas é essencial para sua prova. Agora vamos estudar a população brasileira, evolução, estrutura e dinâmica, e depois a distribuição dos efetivos demográficos e os movimentos migratórios internos, com seus reflexos sociais e espaciais, que são muito cobrados em prova. A população brasileira passou por uma transformação muito intensa ao longo do século XX e início do século XXI. O Brasil saiu de um cenário de crescimento populacional acelerado, com altas taxas de natalidade e queda progressiva da mortalidade, para um cenário de transição demográfica avançada, com forte redução da fecundidade, aumento da expectativa de vida e envelhecimento da população. Em termos de interpretação, a transição demográfica no Brasil ocorre quando a mortalidade cai primeiro, devido a melhorias sanitárias, vacinação, urbanização e avanço da medicina, enquanto a natalidade permanece alta por algum tempo. Isso gera um crescimento natural muito elevado. Depois, a natalidade também cai, por mudanças econômicas e culturais, maior escolarização, inserção feminina no mercado de trabalho, acesso a métodos contraceptivos e urbanização, diminuindo o ritmo de crescimento. Essa mudança altera completamente a estrutura etária. A pirâmide etária brasileira, que antes era larga na base, com muitos jovens, vem se tornando mais retangular, com base estreitando e topo alargando, indicando queda de nascimentos e aumento de idosos. Em prova, isso se relaciona a 3 efeitos importantes. Primeiro, o chamado bônus demográfico, que ocorre quando a proporção de população em idade ativa cresce em relação aos dependentes, favorecendo o potencial de crescimento econômico se houver emprego, produtividade e educação. Segundo, a inversão desse bônus ao longo do tempo, porque o envelhecimento aumenta a proporção de idosos e pressiona gastos com saúde e previdência. Terceiro, mudanças no perfil epidemiológico. Cai o peso relativo de doenças infecciosas e aumenta a relevância de doenças crônicas e degenerativas, exigindo outras políticas públicas. A dinâmica populacional inclui natalidade, mortalidade e migração. Natalidade e fecundidade no Brasil caíram de forma marcante, mas com diferenças regionais e sociais. Em geral, áreas mais urbanizadas e com maior renda e escolaridade reduziram primeiro e mais intensamente. A mortalidade geral diminuiu, mas a mortalidade por causas externas, como violência e acidentes, teve grande impacto em certos grupos, especialmente homens jovens, e isso aparece em questões que tratam de estrutura por sexo e idade. A expectativa de vida aumentou,
mas também com desigualdades regionais, mostrando que demografia no Brasil sempre precisa ser lida junto com desigualdade. Agora, a distribuição dos efetivos demográficos no território é bastante desigual. A população brasileira se concentra historicamente na faixa litorânea e, sobretudo, no Sudeste, por razões que envolvem colonização, economia exportadora, industrialização e oferta de empregos e serviços. O Sudeste concentra grandes metrópoles e redes urbanas densas. O Nordeste tem grande população absoluta, mas com históricos de menor dinamismo econômico em várias áreas, o que influenciou migrações. O Sul possui forte urbanização e indicadores sociais relativamente melhores em vários contextos. O Centro-Oeste cresceu muito por expansão do agronegócio, construção de Brasília e interiorização de fluxos. O Norte tem baixa densidade demográfica em amplas áreas, com concentração em poucos centros urbanos e ao longo de rios e eixos rodoviários, além de frentes pioneiras. Em prova, a ideia central é densidade demográfica. Não basta saber população total, é preciso entender população por área, e como isso se relaciona à infraestrutura, economia e meio ambiente. Os movimentos migratórios internos são decisivos para explicar essa organização espacial. Migração interna é o deslocamento de pessoas dentro do território nacional, e pode ser rural-urbana, interregional, intrarregional e intraurbana. O Brasil viveu um forte êxodo rural no século XX, principalmente entre as décadas de 1950 e 1980, quando a mecanização agrícola, a concentração de terras e a modernização do campo reduziram empregos rurais, ao mesmo tempo em que a industrialização e os serviços urbanos atraíam mão de obra. Esse processo alimentou a urbanização rápida, a metropolização e o crescimento periférico das grandes cidades. A migração interregional clássica do Brasil envolve, por décadas, fluxos do Nordeste para o Sudeste, especialmente para São Paulo e Rio de Janeiro, motivados por desigualdades econômicas, secas e falta de oportunidades em várias áreas, e pela atração industrial e de serviços do Sudeste. Com o tempo, esse padrão se modificou. A desconcentração industrial relativa, a expansão de polos regionais, a modernização econômica em partes do Nordeste e o aumento do custo de vida e da saturação das metrópoles do Sudeste contribuíram para intensificar movimentos de retorno e redistribuição, com pessoas voltando ao Nordeste ou migrando para cidades médias. Outro eixo importante é a migração para o Centro-Oeste, ligada ao agronegócio, à construção civil, a serviços e à expansão de fronteiras produtivas. No Norte e na Amazônia Legal, ocorreram fluxos associados a frentes pioneiras, abertura de rodovias, mineração, projetos agropecuários e expansão urbana, gerando crescimento rápido em alguns municípios e forte pressão ambiental e fundiária. Além das migrações de longa distância, a prova cobra cada vez mais a mobilidade intraurbana e metropolitana. Com a expansão periférica e a valorização de áreas centrais, cresce o deslocamento diário pendular, quando pessoas moram em um município ou bairro e trabalham em outro, formando regiões metropolitanas integradas por fluxos de transporte. Isso tem reflexos diretos na mobilidade, no tempo de deslocamento, na demanda por transporte público e na desigualdade de acesso a oportunidades. Os reflexos sociais e espaciais das migrações internas são profundos. Socialmente, migrações podem melhorar renda e acesso a serviços para parte dos migrantes, mas também podem gerar vulnerabilidade, informalidade e precarização quando a cidade não absorve essa população com emprego e moradia adequados. Espacialmente, o resultado pode ser crescimento desordenado, periferização, ocupação de áreas de risco e déficit de infraestrutura urbana, especialmente onde a expansão foi mais rápida que o planejamento. Em áreas de destino, surgem novas dinâmicas econômicas e culturais, redes de apoio e reconfiguração do mercado de trabalho. Em áreas de origem, pode haver envelhecimento relativo, perda de força de trabalho jovem, mudanças na agricultura familiar e dependência de remessas, mas também podem ocorrer retornos e reestruturações econômicas. Para fechar, lembre do que a banca mais gosta. A população brasileira não é só quanto somos, mas como o crescimento mudou, como a estrutura etária está envelhecendo e como as migrações redesenham o território, reforçando certos polos, criando novos eixos de crescimento e produzindo desigualdades e demandas por políticas públicas, principalmente em cidades e regiões de rápida expansão.